Vamos seguir na política aqui, gente. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai começar nesta terça-feira em Brasília os trabalhos de transição do governo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar com o Bruno Pinheiro, que vai trazer mais informações sobre isso. Mas antes, a gente vai para o nosso destaque internacional, certo, Vini? É hora dele, do nosso destaque. Os Estados Unidos hoje, como o Paulo Figueiredo bem adiantou aqui, estão indo nas urnas hoje para definir a composição do Congresso americano e avaliar o desempenho do presidente americano Joe Biden. Direto dos Estados Unidos, a informação chega com o Thiago Américo. Nestas eleições históricas aqui nos Estados Unidos, estão em jogo 435 cadeiras da Câmara dos Representantes. Outros 30 assentos dos 100 existentes no Senado americano também serão renovados. Além disso, estão na disputa 36 governadores. Todos eles começarão o mandato no dia 3 de janeiro de 2023. O partido de Donald Trump aparece bem cotado nas pesquisas. Os republicanos podem conquistar 10 das 25 cadeiras na Câmara dos Representantes e garantir assim a maioria. Mas o Senado Federal, segundo ainda as pesquisas, segue indefinido. Diferentemente do Brasil, as eleições americanas são conhecidas também pela demora na apuração dos votos. É bem possível que o resultado saia somente no sábado que vem. Geralmente, há atrasos em estados como Arizona, Nevada, Pensilvânia e na Califórnia. A Califórnia, por exemplo, recebe votos pelos correios até hoje, ou seja, isso ajuda a demorar na contabilidade. Cerca de 154 milhões de americanos devem votar nesta terça-feira. O pleito deste ano se tornou um dos mais caros da história dos Estados Unidos, com uma estimativa total de gastos de cerca de 16 bilhões de dólares. Mesmo as pesquisas mostrando a força dos republicanos nestas eleições, os candidatos do partido de Donald Trump insistem em repetir teorias de que as urnas não são seguras e que as eleições de 2020 foram roubadas. Vale lembrar que houve uma série de investigações feitas por advogados eleitorais dos próprios republicanos e recontagens de votos, e a justiça americana considerou a vitória de Biden limpa. Donald Trump já deu sinais de que vem para uma disputa em 2024. Em um comício em Ohio, Trump disse que faria um anúncio oficial na próxima terça-feira na Flórida. Por sua vez, Biden, que enfrenta uma popularidade abaixo dos 50%, afirma em discursos que deve haver respeito à democracia, ao voto e às instituições. Além disso, o presidente americano e os democratas têm um compromisso público com o direito ao aborto, a restrição ao uso de armas, a agenda climática e o acesso à saúde aos mais pobres. Já os candidatos de Trump prometem liderar uma luta feroz contra a inflação, a imigração, o crime e contra atletas transgêneros. Alguns candidatos republicanos querem cortar a ajuda americana à Ucrânia. Eles também planejam acabar com o trabalho da comissão parlamentar que investiga o ataque de janeiro de 2021 ao Congresso por apoiadores de Trump. Dos Estados Unidos, Thiago Américo. Muito bem, Paulinha, e o novo chefão do Twitter, Elon Musk, tá pedindo voto, é isso mesmo? Nossa, ele não para, né? O amigo do Paulinho Figueiredo, Elon Musk, também conhecido como dono, o novo dono do Twitter. Um segundo, ele saiu... pessoal. Oi? Não, eu queria um segundo, porque assim, esse VT do Thiago Américo, você me desculpe, que vergonha. É o segundo que ele faz, que é uma vergonha. Uma vergonha, absolutamente vergonhoso. Ontem ele disse que 6 ou 7 pessoas tinham morrido na tal da invasão do Capitólio. O próprio The New York Times já desmentiu esse tipo de coisa. Dá pra gente ter um correspondente que fica lendo o New York Times. Ô, Paulinho... Aliás, se lesse o New York Times... Paulinho, deixa eu só te pedir uma coisa. Você sabe do respeito que eu tenho por você. Qualquer tipo de indignação da sua parte com a reportagem jornalística da Jovem Pan, pegue o telefone e fale direto com a direção. E aí a gente vai seguindo com o programa. Aqui não é ambiente pra gente ficar discutindo. Eu avisei que eu ia falar no ar. A direção tá sabendo que eu vou falar isso. Eu sei, mas isso não é certo. Não. Fala direto com a direção. Aqui não é lugar de falar isso. Desculpe. Não, Paulo, mas isso é um absurdo. Não é, Paulinho, não é. Não é. É a diversidade da nossa emissora que permite que a gente coloque as coisas no ar. Esse VT foi absurdo. Mas eu acho que desinformação. Eu jamais, por exemplo, se você falasse algum tipo de besteira no ar, eu jamais colocaria isso. Eu quero que você me corrija. Não, de maneira nenhuma, eu não faria isso, porque eu acho que existe uma questão de ética profissional nisso, entendeu? Não, eu não acho. Não vamos entrar nessa. É respeito ao público. Não vamos entrar nessa. Você é um puta cara do bem, você sabe disso. É respeito ao público. Não, eu tenho meu compromisso com a verdade, Paulo. Quando cometem uma injustiça e verdade contra você, eu sou o primeiro a sair em defesa. Ô, Paulinho, agora, isso que foi dito hoje no ar não é verdade.
Simplesmente não é verdade. A gente vai passar. Vamos só organizar aqui. Aqui você não tem crise em relação a tempo de fala, em relação a pedido de palavra. Você sempre vai ter a oportunidade de falar. Eu só queria que a Paulinha pudesse complementar essa questão do Elon Musk para que a gente volte e aí você traz o seu ponto de vista em relação ao que foi dito pelo Thiago Américo. Vamos lá. Paulinho, vou passar a palavra para você agora, por favor. Paulo, eu tenho um compromisso, a gente falou aqui de moral, ética, eu tenho um compromisso, a minha ética é sempre estar ao lado da verdade e da justiça. E se isso em alguns momentos significa ser rude com alguns profissionais que não fazem o trabalho da forma que eu considero adequado, so be it, né? Os fatos não se importam com os sentimentos das pessoas. Eu não posso, justamente por causa desse meu compromisso com a verdade, com a justiça, assistir um VT que não é verdadeiro e ficar calado em relação a isso. Porque eu considero que se você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira, é parte da mentira. Quando eu vejo um correspondente internacional repetir, por exemplo, que morreram 6 ou 7 pessoas na invasão, acho que ele falou 7 ontem, na invasão do Capitólio, algo que já foi desmentido pelo próprio The New York Times, eu tenho que me colocar contra isso. Quando eu vejo alguém dizer que as eleições americanas já foram ditas como limpas por todas as autoridades e todas as auditorias e todas as cortes, eu tenho que me colocar contra isso, porque isso é flagrantemente falso. Ora, a maior parte dos americanos entende que a eleição de 2020 nos Estados Unidos ocorreu de forma ilegítima. Mais de 30 estados fizeram mudanças nas suas legislações. Você tem trabalho de diversas entidades mostrando as ilegalidades que aconteceram aqui. Isso é algo, nos Estados Unidos, de conhecimento público. Só que o que acontece? Se você fizer o trabalho de correspondente simplesmente assistindo o que sai na CNN e no The New York Times, que são veículos de esquerda, de militância, é a mesma coisa que você querer reportar o que acontece no Brasil assistindo a Globo News. Não dá. Você vai reportar para o exterior algo equivocado. Então, na Jovem Pan, eu acho que o golaço da Jovem Pan é justamente isso. É permitir, sabendo, já fiz isso inúmeras vezes, e você pode ter certeza, eu avisei a diretoria que ia fazer, já fiz outras vezes e vou continuar fazendo. É parte da premissa para eu estar no ar, eu poder falar o que eu penso. O dia que eu não puder mais, não tem problema. Eu pego meu boné e vou para outro lugar, ou vou para as redes sociais, ou vou ficar calado, ou vou ser bailarino Bolshoi, qualquer outra coisa. Mas enquanto eu estiver no ar, eu não posso ouvir esse tipo de coisa e ficar calado. A reportagem, o VT foi altamente parcial. Chegou ao ridículo de dizer assim, não, olha, pode ser que os republicanos, segundo as pesquisas, tenham maioria na casa. Pode ser. Você está assistindo as pesquisas, eu estou aqui com o Real Clear Politics, vou usar a média do Real Clear Politics, que normalmente erra contra os republicanos. Está dando para a Casa dos Representantes, está dando até de 14 a 48 cadeiras em favor dos republicanos. No Senado, a discussão é se vão ser 3 ou 4 cadeiras a mais, que no final significaria uma maioria de 6 ou de 8. Para os governos do Estado, eu juro para vocês, eu estou aqui com a média do Real Clear Politics. Ô Paulinho, mas qual que é o ponto do pode ser? A eleição não teve ainda. Eu não entendi isso. É o de acordo com as pesquisas. Você não entendeu? Então elas valem, as pesquisas agora valem. De acordo com as pesquisas, você está falando de 14 a 48. Não há nenhuma pesquisa, sequer uma, que mostre que os democratas podem ter a maioria. Então, se você está usando a premissa de acordo com as pesquisas, vírgula, você tem que dizer, de acordo com as pesquisas, vírgula, os republicanos terão maioria folgada na Casa e no Senado. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta sincera para você. Então, você acredita nas pesquisas? Você acredita que elas têm uma credibilidade e tal? Eu não sei se você ouviu. Eu tô falando. Não, eu tô perguntando. VT. Não, eu não tô ouvindo nada. Eu não ouvi nem desouvi. Eu tô perguntando se você acredita nas pesquisas, se você acha que as pesquisas têm credibilidade. Depende da pesquisa. Eu sempre falei isso. Depende. A mesma coisa que eu digo. Tá bom. Claro, a mesma coisa que eu digo aqui sempre. Pesquisa é igual jornalista. Tem credibilidade ou não tem. Alguns têm, outros não têm. Eu só então, acho quando que... se sair uma coisa da Mônica Bergamo, eu não acredito. E ela é uma grande profissional.
E ela é uma grande profissional, uma grande jornalista que merece respeito. Bom, eu só não concordo com essa falta de respeito, não só a mim, inclusive uma pessoa que já vilipendiou essa emissora várias vezes com mentiras. Tá bom, Paulo, mas ela é uma jornalista. E assim, eu só discordo. Assim como eu acho que você tem que ser respeitado, eu acho que você também tem que me respeitar. Eu sou um contratado da Jovem Pan, eu falo o que eu quiser, assim como você fala o que você quiser. O meu voto vale 1, assim como o seu voto vale 1. Então, é a mesma circunstância. Assim como a Mônica Bergamo, assim como qualquer jornalista. Assim como falar, por exemplo, ontem que você falou da Fazenda, o entretenimento também é importante. A gente pode falar de entretenimento. O Felipe também tem as suas pautas. Eu acho que todo mundo tem que ser respeitado. Só isso. Eu acho que respeito tem que prevalecer acima de tudo. Turma, bandeira branca. Bandeira branca. Bandeira branca. Olha a calça da paz. A bandeira é importante. Eu pedindo paz nesse programa. E aí, meus amores, pra onde a gente vai, hein?